Hoje nós vamos falar sobre curativos, tá, gente? Hoje a gente fala sobre curativos, né? Antes da aula prática a gente tenta falar sobre curativos e na próxima aula sobre sinais vitais, né? Para a gente poder ver a teoria para poder ir para a prática, correto? Então vamos lá. Que bom, Nivan. Minha vozinha tá meio assim porque eu tô com enxaqueca desde cedo, mas vai dar certo. Conseguem ver aí direitinho o slide quando eu coloco? Sim, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar, gente, sobre curativo. Curativo, a avaliação do curativo, né? Como que ele é feito, qual o tipo de curativo, tudo isso. O doente desculpa um erro de diagnóstico, mas não perdoa um erro de prognóstico. Ou seja, o doente, né, ele jamais vai perdoar um erro que você fez em relação a ele, ou de um cuidado, ou de um procedimento, ou de confundir os pacientes. Então vamos lá. Avaliando o portador de feridas. Então a gente tem que avaliar, né, portador de feridas. O que é portador de feridas? É aquele paciente que tem algum tipo de ferida, seja ela grande, pequena, média, seja um corte leve, né, um corte mais grave. Então, nós temos que avaliar que tipo de ferida é esse, como que é, correto? Então, seguimos. Os parâmetros, né? Nós temos que ver, primeiramente, no curativo, quando vocês têm um curativo para realizar verificar uma ferida. Primeira coisa que a gente tem que ver é mensurar. Mensurar o que, professora? Mensurar o comprimento. Se é grande, se é pequeno, porque quando você for anotar ou quando você for passar para alguém, você vai dizer, seu João tem um corte pequeno no braço, uma largura grande. Ou seu João tem um curativo profundo, corte profundo. Vocês já viram quando a pessoa cai, esse corte está profundo. Acho que alguém já falou isso na vida, né? Quando cai, se machuca. Então, temos que avaliar o parâmetro, né, de mensuração, se é grande, se é pequeno. Segunda coisa, a gente tem que mensurar o exudato. O que é exudato, né? É aquela secreção que tem. Quem já viu pus, mas não é pus, né? É secreção purulenta, secreção sanguinolenta. Então a gente tem que ver a quantidade. Se tem muita secreção, se tem pouca, tem que avaliar isso também. A aparência da ferida, né? A quantidade de tecido, se tem tecido necrosado, como que tá aquele tecido, se tem tecido de cicatrização, se tem tecido vermelhinho. Tem que avaliar o tipo e a cor, né? De dor, intensidade. Se tem dor quando faz o curativo, se não tem dor. Se tem presença e ausência, né? De dor. Tem que verificar também, né? As bordas da ferida, como que tá. Se tem odor, se tem mau cheiro. Então, tudo isso você tem que verificar quando você vai realizar um curativo. O tamanho e o formato de uma ferida, né? Eles vão alternar no processo de cicatrização. Por exemplo, quanto maior o tempo for passando, né, gente, menor vai ficar a cicatrização. Então, tem uma forma, né, de acompanhar o fechamento da ferida. E ela pode ser aguda ou crônica. Crônica é quando é difícil sarar e às vezes ela vai permanecer para sempre. Por exemplo, se é um paciente diabético, ele vai demorar a sarar, né? Então, o processo de cicatrização é mais lento. Então, tem feridas que evoluem com maior rapidez, né? Então, tem feridas que abrem mais rápidos e outras mais lentos.
temos que observar também, né? O tamanho, né, da ferida, se ela tem dor. E aqui é em relação, gente, ao exudato, que a gente falou, né, a secreção. Deve ser avaliado o que do exudato? A quantidade, a qualidade e se tem odor. Então, você vai ver lá aquela secreção, né? Você vai ver se tem muito, se tem pouco. Como é que eu vou ver isso, professora? Na hora que você for tirar, né, o curativo antigo e for realizar um novo. O odor, gente, quando tem uma ferida, algum curativo que tem odor, ele significa que tem infecção. Então, tá infeccionada aquela ferida. Tem que ter cuidado. Então, o odor já vai apresentar uma infecção forte, né? Então, tem que observar, né? Se tem cobertura mínima, moderada, intensa, se essa secreção tá sanguinolenta quando possui sangue, né? Se tá seroso aquela águazinha, se tá purulenta, né? Se tem secreção de pus, ou se tá misto, né? Se tem um pouco de cada. Então, você tem que observar isso durante as feridas. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, seroso, quando só é um pouquinho de líquido. Purulento, quando tem presença de pus. Serossanguinolento, né, quando tem só o sangue. E sanguinolento, quando tem o sangue e o sangue tá ainda... Como é que... Posso falar pra vocês aqui, o sangue tá líquido, né? Aqui já tem um pouco de sangue coagulado, então é sanguinolento. E aqui é serossanguinolento. Então, esses 4 tipos são que vocês vão observar durante o curativo. Se tem secreção serosa, purulenta, serossanguinolenta ou sanguinolenta. Então, você vai observar também, né? A aparência. Se tem necrose, né? Se está necrosando já, se tá ficando aquele tecido preto, como se estivesse podre. Se tem infecção, né? Como que tá o tecido. Se já tem tecido de granulação, né? Que é aquele tecidozinho que tá sarando já, só o vermelhinho. E se tem tecido de epitelização, né? Se já tá se fechando, se já tá no tecido epitelial. Então, tem que observar, né? A aparência. Se tem necrose, se tá necrosando, se tá preta. Aqui, ó, gente, eu vou observar aqui pra vocês. Isso aqui é qual tipo de tecido? Estão conseguindo acompanhar aí? Como que tá esse tecido aqui? Já tá o tecido como? Morto, vivo, sanguinolento, necrosado, purulento. Vocês conseguem identificar? Muito bem. Então, nessa ferida aqui, vocês conseguem observar que tem necrosado, né? Gente, tem uma paciente com necrose assim, ó. Muitas vezes tem que amputar o pé, tá? Isso aqui não tem mais o que fazer, não. Muitas vezes é amputação, certo? Agora, essa ferida aqui na região sacral. O que vocês conseguem observar? Tem 3 tipos aqui. Quais são? Qual que é esse aqui que vocês conseguem observar? Necrose, muito bem. E esse aqui do meio? Estão conseguindo identificar? Quero que vocês conheçam, já eu expliquei, né? Então, necrose é aquele mais pretinho, né? Esse outro aqui, secreção purulenta, porque tem presença de pus. E aqui já tá um tecidozinho de granulação, né? Que tá fechando mais. Tem só um pouquinho de serossanguinolento, certo? Então, aqui, gente, geralmente ia ter uma amputação.
exige uns tipos, gente, de debridamento, que é retirar aquela ferida. Então, a gente pode debridar, né? Que essas feridas, a gente pode tirar isso aqui com bisturi, mas muitas vezes não vai ajudar muito. Então, nós temos que ver a ferida. Tá vendo essa ferida aqui? Se tem dor, calor, edema, eritema, pus, os sinais vão variar de acordo com a gente, né? A bactéria que tem. Então, você sempre tem que perguntar do paciente: tá doendo? Você vai dizer se tem odor, né? Mas você vai sentir quando você for fazer o curativo. Então, você vai observar, né? Aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Possui o quê? Dor, calor, edema, não tem, né? Mas tem eritema, ó. Tá vermelhidão aqui, ó. Então, tem um pouquinho de secreção purulenta aqui no meio. Então, tudo isso com certeza deve gerar dor. Então, nós temos que ver a forma, né, da ferida. Aqui, ó, podemos ver, ó, o vermelhidão, secreção purulenta. Aqui a gente tem que limpar bem. Aqui, gente, nessa parte purulenta, a gente pode debridar, que é com bisturi, né? Retirar essa carne morta aqui para poder retirar todo o pus para poder sarar. Temos também, né, ferida com tecido de granulação, gente, é quando a ferida tá vermelhinha, já tá sarando mais. Aqui, ó, que tá no tecido de granulação, só uma queimadura. Não tem tecido necrosado nem secreção purulenta. É mais fácil sarar, vai mais rápido. Que a úlcera também, ó, tá no tecido de granulação. Nesse caso também já tá se fechando, né? Já tá no tecido epitelial. Então, só passando aqui uma sulfatiazinazinha de prata, que é uma pomada, né? Ou uma dexametasona em pomada, vai ajudar a fechar, certo? E sempre colocar gás e atadura. Essa parte de prática de fechar e de limpeza, a gente vai fazer uma práticazinha no laboratório. Temos que também ver a ferida, né? Aqui, ó, a aparência, ó. Aqui já tá no tecido epitelial, isso aqui já tá, as bordas já estão fechadas. Aqui já está em processo de cicatrização, né? Ou seja, já sarou bem. Temos que ver na escala da dor, né, de 0 a 10, qual que é aquela dor tá paciente. Então, sempre observar. Porque se ele diz que está sentindo 10 ou 9 ou 8, você já tem que entrar com analgésico antes. Então, toda vez que for realizar um curativo, se é um curativo que gera dor, o paciente tem que tomar um analgésico antes. Um dipirona, um remédio para dor, para poder aguentar realizar esse curativo. Então, né, aqui temos que observar as bordas, né, da ferida, ver se tá plana, se tá regular, como que tá, né? Se tá grande, se tá pequena. Então, por exemplo, aqui nessa ferida, o que vocês teriam que observar? O que eu quero que vocês entendam de curativo? O tamanho, né? Se é um curativo grande, pequeno. Se ele tem tecido de necrose. Aqui tem tecido de necrose, vocês estão vendo tecido de necrose? Conseguem ver? Não, né? Muito bem, Jaqueline. Consegue ver secreção purulenta? Não. Aqui tem só um de granulação, né? Um pouquinho de serossanguinolenta. Se fosse essa ferida aqui, vocês classificariam um curativo de grande ou pequeno porte em relação ao tamanho? Pequeno, muito bem. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Pode dar até míase, esse aqui, ó. Esse aqui é de grande ou pequeno porte? Esse aqui já é de grande porte, né? Esse curativo. Então, o que a gente pode ver? O deslocamento aqui, ó, tá se abrindo as bordas. O comprimento, a largura tá enorme. Tem tecido de granulação aqui, ó. Tem tecido de necrose. Aqui tem secreção purulenta. Esfacelos também, né? E aqui tecido de epitelização, que já tá sarado. Mas é uma úlcerazinha aí por pressão, uma lesão grande. E tem todos os tipos que a gente viu. Com certeza que vai ter odor,
E vai ter também dor, né? Que é uma ferida de grande porte. Importante, né? Adotar atitudes positivas, né? Promover a participação dos familiares, avisar para os familiares que tem um curativo de grande porte, que tem secreção, e evitar comentário desnecessário. Ai, tá fedendo, tô passando mal. Tem muita gente que não aguenta por conta do odor, às vezes tem miíase, presença de tapuru, né, que é miíase, e o técnico fica passando mal, fica com vontade de vomitar, fazendo cena, e o paciente acaba percebendo. Então tem que ter ética em relação a isso. Não pode estar apresentando esse tipo de coisa. Gente, vocês estão me ouvindo? A Antoniette disse que não está ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? Os demais estão ouvindo? Perfeito, professor. O som está ótimo. Então deve ser seu celular ou seu computador, ô Antônia, porque os outros estão conseguindo me ouvir. Que bom. Então, continuando, né, gente? Evitar comentários desnecessários para a família e também para o paciente. O Nivan foi lá com a Melissa fazer o curativo da Maria, da Dona Maria. Ai, tá fedendo, tá sentindo, ai, eu tô com vontade de vomitar. Isso é comentário desnecessário, isso é falta de ética. Tem que aguentar, coloca 2 máscaras, mas não pode estar falando isso na frente do paciente, correto? Definir um tratamento individualizado, né, do paciente, orientar quanto à importância do acompanhamento médico, se é um paciente que vai fazer esse curativo no posto de saúde, se tem presença de secreção, tem que ter acompanhamento médico até mesmo para entrar com a medicação, porque muitas vezes é necessário entrar com antibiótico, né? Porque se tem odor, tem ciclo de infecção. Então precisa entrar com o medicamento. Temos que fazer a limpeza da ferida, não esfregar a ferida granulada, não usar sabão antisséptico para limpar a ferida, limpar através de irrigação. Então tem que lavar bastante com soro, muito soro, no máximo clorexidine. Eu vou levar para vocês clorexidine e soro para a gente ver a técnica correta de limpar uma ferida. Então, tá? Ó, o soro fisiológico tem que lavar a ferida. Então, tem que ter cuidado com os antissépticos também. Então, como que eu vou limpar uma ferida? Sempre de dentro para fora. Se for uma ferida redonda, sempre de dentro para fora. Ou de fora para dentro. Porque evitar a contaminação da ferida, evitar a contaminação do tecido sadio. Por exemplo, o que é isso, professora? Do mais contaminado para o mais limpo. Nesse caso aqui dessa ferida, a gente vai começar limpando daqui. Primeira parte mais contaminada. Porque se você vai arrastando a gaze aqui, ó, daqui para cá, você vai levar o quê? Contaminação. Ou você limpa primeiro o meio, descarta a gaze, depois essa parte aqui. Ou você vai do tecido mais limpo para o mais contaminado. Então, você vai correndo a gaze aqui. A forma de passar a gaze a gente vai ver na aula prática, certo? Então, sempre é do mais limpo para o mais contaminado. Porque se for do contaminado para o limpo, você vai contaminar e levar bactéria. Essa parte vocês entenderam, né? Ou de dentro para fora, primeiro aqui, depois aqui, ou do mais limpo para o mais contaminado. Essa parte da limpeza conseguiram entender, né? Então, o curativo, ele deve ser realizado com material estéreo, né? Luva estéreo ou dependendo luva de procedimento. Temos que limpar ele, curativo com soro fisiológico e também com clorexidine, né, gente? Que é aquele sabãozinho que a gente lava a ferida. Quando for um curativo num hospital, se tiver pinça, pode usar a pinça para auxiliar, mas muitas vezes não tem, a gente não encontra pinça. Lavar sempre, né? Que, ó, retirar o curativo, vai fazer a limpeza, sempre utilizar uma bacia embaixo para poder cair o soro,
as secreções, o clorexidina, então vai limpar bem, sempre ter uma bacia embaixo quando for realizar um curativo. Para poder limpar a ferida corretamente. Então isso aqui estava por cima do curativo, né? Já foi tirado a atadura. Aqui nós podemos ver secreções, né? 2 tipos de secreção. Tanto sanguinolenta quanto purulenta. Tem feridas que são muito grandes, gente. Que às vezes precisa de um antissépticos, né? Então, ferida crônica tem que ter uma medicação analgésica antes, para o paciente não sentir tanta dor. Se tem que fazer debridamento, tirar alguma coisa, você pode pôr um pouquinho de anestésico na seringa, aplicar para poder cortar o tecido morto. Que nem a gente fala, é o tecido necrosado. Às vezes ajuda, às vezes não. Então, tem que observar a ferida. Nesse caso aqui, ó, lavar com bastante soro uma queimadura. Por exemplo, aqui tem gente que se queima, gente, com fio elétrico. Quando se queima com fio elétrico, gente, é horrível, fica tudo necrosado, tipo como se fosse um carvão. Tá vendo? Só ficou essa partezinha aqui. Então, nessa parte aqui, não adianta passar pomada, porque não vai fazer efeito. Só nessa parte aqui que tem tecido, que já tá necrosado. Respeitar a privacidade do paciente, não expor a ferida, né, gente? Não tá expondo para todo mundo ver, nem tá mostrando para todo mundo. Lavar as mãos sempre antes e depois do procedimento. Temos que higienizar as mãos, lavar as mãos, desprezar sempre o lixo no material adequado, no local adequado, né? Ter cuidado para não ter contaminação. A limpeza da ferida sempre é feita com gaze, em sentido único, né? Nunca tá contaminando. Sempre do mais contaminado por menos contaminado. Nunca do mais contaminado. Nunca do menos contaminado para poder levar a contaminação. Essa parte de como colocar gás e como passar gás, gente, eu vou estar mostrando para vocês na prática e vocês vão estar realizando nos outros, os curativos. Então, realizar, né, o curativo, se for um curativo que tem muita secreção, gente, ele tem que ser realizado 2 vezes ao dia. Se não tem muita, 1 vez ao dia. Mas sempre observar se tem secreção, quais são os tipos de secreção, se tem odor, qual o tamanho. Qual é o material, né? Quando tem curativo com pinça. Vai pegar uma bandeja, o kit de curativo, né? Que vai vir com as pinças, cuba-rim, gás estéreo, soro fisiológico, esparadrapo, saco para lixo e gás. Então, esse é o material. Nós, às vezes, no hospital, em hospitais a gente consegue essas pinças, que é para pegar gás e limpar. Quando não tem, a gente limpa com a mão mesmo. Isso aqui é a cuba-rim, que é para você colocar seu material dentro, ou uma bandeja maior para colocar o pé da pessoa, ou o braço, onde seja ferida. Sempre que for realizar o curativo, explicar para o paciente o curativo, como que é feito, para ele ter paciência, se ele está sentindo dor, se ele tiver, faz uma medicação antes, lava as mãos antes e depois, limpar com o barrinho, com álcool, abrir o kit lá, né, a gás e começar a realizar o procedimento, né, gente? Esse procedimento aqui, a gente vai fazer ele pessoalmente, lá no laboratório, para a gente poder ver e entender melhor, porque na teoria é muito fácil eu dizer, gente, passa a gase do mais limpo depois pro mais contaminado. Aí você não sabe nem como passar gás, né? Eu falo em sentido único. Você não sabe nem o que eu tô falando. Então, na prática, é melhor para poder ensinar. Quanto à teoria, o que eu quero que vocês saibam? Que o curativo pode ser de grande, pequeno porte, que ele tem 4 tipos de secreção, que ele tem que ser lavado, limpo, né? E se tem que ter, o que tem que observar? Então,
Essas coisas são fundamentais que vocês têm que saber. Então, vamos lá. Existem 2 tipos de curativo. Quais são? Quanto ao tamanho, como é que eu avalio do tamanho, gente? Grande e pequeno. Muito bem. O que é que você tem que observar numa ferida? Se... O que mais que tem que observar na ferida quando você for tirar o curativo? Tem o quê? Está com secreções purulentas, Não, isso aí são secreções tipos de secreção. Mas o que é que tu tem que observar? Se tem o quê? Odor, o que mais? Ponto. Ponto, não. Se tiver ponto, você só vai passar álcool. a coloração, o aspecto, O aspecto também, mas o que mais? Tem presença de quê? de pus, né? Não, já esqueceram, né, gente? Vocês têm que observar se tem dor, calor, rubor, se tá quente, né? Se tem dor, se ele tá sentindo dor, se tá com mau cheiro. Tudo isso vocês têm que observar. Após isso, existem 4 tipos de secreções. Exudato, que é o mesmo que secreção. Quais são os tipos? Quais são os 4 tipos de secreção? Seroso, muito bem, Priscila. Purulento, muito bem, Jaqueline. Qual outro? Nivan, Neucilene, Jarque, Samari. Necrosado, Necrosado, muito bem. Sanguinolento. E qual é o outro tipo? Purulento. Então, quais são? Série sanguinolento, né, que é o seroso, sanguinolento, purulento e necrosado. Lembrando que quando tem tecido de necrose, nós não podemos fazer muita coisa. Vai acabar amputando. Então, o que é que vocês têm que observar? Sempre tá observando, né, o tipo. Então, como que a gente viu aqui, né? Vou colocar aqui a imagem e vocês vão respondendo. Qual é o tipo de secreção que tem aqui nessa imagem? Pode falar no microfone. O que é que tem aqui? Em cima, Necrose. necrose, embaixo. Necrose. Sanguinolenta. Muito bem. Nessa gase aqui tem presença de quê? Sanguinolenta e purulenta. Muito bem. Nessa lesão aqui, na sacral. Sanguinolenta, purulenta. E seroso, né? Que tem aquela aguazinha. Isso é uma ferida de grande ou pequeno porte? Grande. Muito bem. Esse curativo aqui pode ficar aberto, gente? Não. Não, tem que fechar. Até porque pode dar bichozinho, né? Presença de miase. Esse aqui é o quê? Tem presença de quê? Sanguinolenta? Muito bem. E já tá no tecido de granulação, já está sarando. Seroso. Aí aqui, ó, tem o quê? Purulenta. Muito bem, só purulenta. Isso aqui, gente, vermelhidão é o que eu falei que vocês têm que observar. Aqui, com certeza, tem calor, rubor, dor. Nessa outra aqui pode ter odor. Tudo isso, correto? E lembrando que sempre a gente vai lavar com soro fisiológico e clorexidine, certo?